Saudação fraternal a todos. E que a luz do nosso Mestre Jesus possa iluminar a escuridão que habita no coração da humanidade. Antes de avançarmos para o estudo em questão deste vídeo, vamos conhecer o significado de duas palavras que serão muito importantes para de fato compreendermos a lição que virá na sequência. A primeira palavra que precisamos guardar o significado é resignar. Significa conformar-se. Resignar é, portanto, conformar. E segunda palavra, paciência. Paciência significa qualidade de quem suporta problemas ou incômodos sem queixas nem revoltas. Qualidade de quem espera com calma o que está demorando. Temos aí então dois significados, duas palavras, paciência e resignar. Guardemos então esses dois significados e avancemos para a lição deste livro chamado Pontos e Contos. Livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos conhecer então o relato de número 39, de título Provas de Paciência. Quando se dispôs Leonardo à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto, em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação, quando na terra olvidamos frequentemente a real significação do desassombro. Aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e é mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não ouvide que a renúncia é a mestra da paciência. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades na terra, para nós,
que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo, mesmo nos grandes momentos vividos. E ele era puro, Leonarda. Não desejo, de modo algum, induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado. Dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso depende a realização. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos, assumiu compromissos graves e tornou a terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos, desde criança revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, era bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada a juventude, o plano espiritual convocou-a a pouco às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes. Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas caía Leonarda em desespero e revolta, em razão da invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, quanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente. No repouso, vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la inconfidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo o que não lhe proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas,
ouvia importantes preleções sobre a humildade e a coragem, costumando observar: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E, como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muito consoladoras são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. E nessa diretriz prejudicial, atravessou ela o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos da amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual a Leonarda: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial de oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente, espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e, com inexcedível desencanto, acentuou triste: que diz? Fui excessivamente provada, mas não foi aprovada, explicou a amiga, serena. Eu vivi com a pobreza e a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente, Leonardo. Eu experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos, disse Lucinda. Eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: Você, Leonarda, falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Acredito que agora tenha ficado claro o porquê que eu apresentei o significado daquelas duas palavras no início deste vídeo. Você se lembra? O significado da palavra resignar e da palavra paciência? Não tem problema se não lembra. Vamos buscar novamente. Resignar é conformar. E paciência é uma qualidade, é uma conquista do espírito. Então, paciência, qualidade de quem suporta problemas e incômodos sem queixas nem revolta.
sem reclamação, sem rebeldia. Leonarda, portanto, que é a personagem principal dessa lição, desse texto, não tinha até aquele momento conquistado a qualidade da paciência. Perante todas as provas, todas as vicissitudes que, durante a sua reencarnação, ela vivenciou, ela não teve paciência. Essa qualidade ela não conseguiu desenvolver dentro dela. Porque a paciência é uma conquista, é um desenvolvimento íntimo de uma virtude. E não se compra essa virtude no supermercado ou na quitanda. Nós precisamos desenvolver. E, lamentavelmente, Leonarda teve uma reencarnação inteira para desenvolver apenas como objetivo principal a paciência. Ela tinha outras virtudes, claro, porque o texto nos diz isso. Você tem conseguido grandes tesouros nos caminhos da vida, aquisições de virtude, e isso prossegue num ritmo desejado. Leonarda vinha numa boa caminhada. Porém, entretanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu reservatório de paciência é mínimo, quase não existe. Assim como é para Leonarda, é para a gente. Nós também temos essas questões dentro de nós. Provisões que estão ok e outras que não estão. Temos muitas facilidades em certos aspectos e em outros momentos sérias dificuldades. Temos sim virtudes que conquistamos por nós mesmos. Mas temos defeitos gravíssimos que precisam ser reparados, corrigidos. Precisam ser eliminados. Ela teve uma reencarnação inteira e ela não conseguiu. Ela foi impaciente, destemperada, intolerante, gerou inúmeras dificuldades, conflitos dentro de casa, fora de casa. Toda vez que um problema, uma dificuldade, um desafio surgia, ela ia para a impaciência, para o dissabor, ao invés de entender que aquilo ali que ela vivia era um processo de aprendizagem. Ela estava sendo lapidada, aprimorada, mas ela não conseguiu ter essa sensibilidade, essa sintonia fina. Por quê? Porque a impaciência foi muito maior do que o discernimento dela. Perguntemos então a nós mesmos. Nós também temos nossas dificuldades em certos campos. Essas dificuldades falam mais alto do que o meu discernimento, a minha razão, do que o meu objetivo, porque pensemos, estamos reencarnados para quê? Para quê? Estamos aqui neste momento, nesta caminhada, com qual objetivo? Porque eu posso naturalmente ter as coisas do plano físico, casa, carro, bens materiais. Meu objetivo se resume a isso? Porque onde eu estava antes de eu reencarnar?
onde você estava? Nós não sabemos. Nós não temos a ideia de onde estávamos quando nós reencarnamos. Mas nós reencarnamos. E por qual motivo eu reencarnei? Para viver pelas praias do Nordeste? Para usar e abusar do meu corpo, da minha inteligência, do meu dinheiro? Para viver como se a vida fosse do berço ao túmulo? É óbvio que não. É óbvio, é claro, já está muito claro que se eu seguir e viver neste caminho, eu terei seríssimos problemas. Seríssimos problemas. E a partir dessa questão, o que será quando eu despertar no plano espiritual? O que será? Porque não é de hoje que o plano mais alto tem nos ensinado, nos municiado de material, de informação, de lições didáticas, no auxílio de cada um de nós. Mas o que a gente faz com isso? Leonarda foi preparada, foi conscientizada antes de reencarnar. Deu no que deu. Retornou como uma derrotada. A própria Lucinda diz assim para ela: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Queremos ouvir isso? Depois de 50, 60, 30, 80 anos de reencarnação? Olha, você ficou tanto tempo lá e não se melhorou. O mais importante você não fez. Você fugiu dos desafios, das provas, das dificuldades, da escassez. Você sempre buscou o caminho mais fácil, a facilidade. Você nunca buscou retemperar o seu ânimo. Você nunca serviu, nunca trabalhou, nunca amou, nunca perdoou. Nós queremos ouvir isso. Você ficou tanto tempo no plano físico para o quê? Porque Leonardo ouviu isso. E como todos nós, ela tenta se justificar. Porque a gente sempre procura uma justificativa. Ah, mas eu fiz isso, ah, mas aconteceu tal coisa, mas aquele ou aquela fez isso para mim, e eu sou assim por causa dele. Ah, isso não justifica. Essas desculpas podem até funcionar para um ou outro aqui, que ainda transita pela ignorância. Mas para o plano superior, a desculpa não é assim. E esse diálogo aqui encerra qualquer possibilidade de desculpa. Desculpa esfarrapada. Acompanhemos novamente, antes de avançar para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde há aqui duas informações que valem ouro. Leonarda tenta se justificar. Fui excessivamente provada. Como assim? Ela quer dizer que ela foi levada ao limite? Que houve um excesso por parte de Deus e das mentes que organizam nossas evoluções? Para ela foi muito excesso, para o outro não houve isso? Ela foi escolhida para sofrer? É uma justificativa que ela dá. Fui excessivamente provada, mas não foi aprovada. Aprovada. Eu sou provado para ser aprovado. Vivi com pobreza e dificuldade, sim, porque era necessário.
porque era o caminho para você atingir um patamar elevado de plenitude espiritual. Não era um castigo, não era gratuito, não era um testezinho bobo para ver se você ia suportar isso, aquilo, não, era para que você desenvolvesse o germe da virtude da paciência e desse o exemplo. Não aconteceu. Não aconteceu essa questão. Entretanto, não aproveitou convenientemente a pobreza e a miséria. Experimentei muitas dores, claro. Todavia não guardou os ensinamentos das dores. Porque o que é a dor? O que é a dor? É uma professora que leciona. É didático. Sofri muito, mas não aprendeu. Sofreu quanto, criatura? Quanto? Por isso que a gente vai... e por fim Lucinda diz, você falhou nas provas de paciência. Que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não se desespere, haverá recurso para recomeçar. Recurso para recomeçar. Terá novas oportunidades, porque assim é da lei. E aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 5 de título, Bem-aventurados os aflitos. Olha o título. É o caso dela, né? Aflita. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas será consolado por quem e como? Poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Eis o consolo. Eis o prêmio, o galardão. A prova bem sofrida, bem passada, bem vivida, bem suportada, conduz o espírito a um patamar mais elevado. Ele abandona, então, aquela casca velha, pesada, cheia de cicatriz, cheia de senões, para adquirir uma leveza espiritual, consciencial, que ainda não chegou lá, que ainda não adquiriu. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-los. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui mais forte. Eu fui o mais forte. Quem é mais forte? A impaciência ou eu? O desespero ou eu? A cólera ou eu? Eu escolho. E por fim, bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé. Fé é confiança. Sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. A reencarnação é o trabalho. Houve repouso para Leonarda? Não, porque ela terá que retornar e vai vivenciar uma nova possibilidade de despertar a virtude, a semente da paciência. Quem nos diz aqui esse texto é Lacordaire, em 1863, em Havre.
o bem e mal sofrer. E ainda aqui neste livro, nós temos o tema, o título, A Paciência, que é um texto aqui, 1, 2, 3, 4 parágrafos ditado pelo Espírito Protetor 1. Espírito Protetor, também em Havre, um ano antes, 1862. Mas já sabemos que esse texto em particular, que aqui está assinado por um Espírito Protetor, é de Joana de Ângeles. Ela ditou, mas ela não quis colocar o nome dela. Ela diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. Ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. É uma metáfora. Deus não marca ninguém pela dor, mas a dor vem para que a gente trabalhe e conquiste a elevação espiritual, a resiliência, a força, a resignação, que é se conformar. A paciência, que é uma qualidade de aceitar aquilo que está nos fazendo sofrer, sem reclamar, sem se revoltar. Veja, é simples. Queremos isso? Desejamos isso? Trabalhamos isso? Porque a maioria das pessoas que eu conheço são impacientes. E a minoria das pessoas que eu conheço são pacientes até a página 2. Até a página 2. Então a paciência é uma virtude que, dizendo o português claro, esta humanidade ainda não desenvolveu. Paciência real. Que ainda precisa trabalhar muito, precisa pelejar muito, precisa suar a camisa muito. Eu entendo que a dor é uma bênção, ou para mim a dor é uma coisa horrorosa. Porque a dor machuca. Ninguém gosta de sentir dor. Mas por que eu sinto dor? Pensa aí. Há uma resposta. Aqui algumas respostas. Cada um aceita se quiser. Sede pacientes, ela continua. A paciência é também uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A paciência é uma caridade. Você sabia disso? Quando você é paciente, você está sendo caridoso. Difícil, né? Difícil. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Concordo, você concorda? Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Leonarda, na lição, bastava a ela assumir a resignação, que ela retornaria abençoada. O prêmio seria maior do que a vivência, do que a dor, do que a dificuldade. Porque vamos lá, vamos fazer aqui um rápido exercício, muito rápido. Recuemos 20 anos. Eu não sei quantos anos você tem. Não importa. Não importa. Se você tem mais de 20 anos, você vai entender. Recuemos 20 anos. Então, em 2004,
você tinha uma idade, correto? Durante o ano de 2004, alguma coisa aconteceu com você e você passou por dor e sofrimento no ano de 2004. Você passou. Durante os 12 meses de 2004, você sofreu e sentiu dor perante alguma coisa, algum evento, alguma dificuldade, algum acontecimento, grande ou pequeno, aconteceu durante esses 12 meses. Você se lembra? Você se lembra que você sofreu? Que você sentiu dor? Que você teve momentos muito ruins em 2004? Você se lembra a extensão, o tamanho, assim nitidamente? Como se fosse ontem? Você se lembra? A resposta é não. A resposta é não. Por que é não? Porque o que vai ficando para trás, a nossa memória vai perdendo força. Então a gente lembra de eventos grandes, mas conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo força. Eu lembro que não foi bom, que foi difícil, mas eu não lembro mais os pormenores. A gente não lembra. Recua 30 anos, recua 40 anos, a memória então vai diminuindo mais ainda. Porque aqueles sofrimentos que no dia, na hora, são muito grandes, são realmente grandes. Com o tempo, eles vão ganhando uma dimensão menor, 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 até eles entrarem num processo de quase esquecimento. Quantas dores e sofrimentos a gente passa durante 50, 60 anos? Milhares. A gente lembra de todos? Não. A gente lembra de alguns que de fato foram ali muito duros, mas é uma memória muito sutil, que a gente não quer voltar neles, claro, porque eles marcaram. Mas quanto o tempo vai andando, tudo vai mudando. Então, essa questão aqui fica muito clara. Porque o dia a dia nos apresenta essas alfinetadas. É aqui. 1000 picadas que acabam por ferir. É isso. Mas passa. Mas o prêmio por suportar é maior. Aí vale a pena. É como estar com fome e ao invés de comer um salgadinho sem vergonha, aguardar o momento da janta, onde uma comida boa, saudável, será servida. Então a dor da fome eu suporto porque virá o jantar, que é muito bom. Eu não vou ao salgadinho maroto, que me faz mal. Porque eu não quero sentir a dor da fome. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Quando eu busco o alto, o mais alto, o fardo fica mais leve. Vinde a mim, todos que estão cansados, eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Vamos adiante. Nós temos o nosso passado que não é bonito. Por isso temos que passar pelas vicissitudes da vida. E iremos passar. Se eu fujo hoje, ela me alcança amanhã. Então que eu passe agora. E que eu passe bem. Haverá recurso para recomeçar para Leonardo. Haverá recursos para recomeçarmos todos nós, sem exceção. O ideal é não recomeçar.
O ideal é começar e terminar bem. Porque há como isso acontecer. O material de apoio está aqui. O material de apoio está aqui. Cabe a cada um escolher se deseja usar esse material de apoio ou não deseja. Somos livres, graças a Deus. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.